Organizando os pensamentos na ordem de valor, o pensamento eu é o pensamento crucial. A ideia ou pensamento de personalidade é a raiz ou o caule de todos os outros pensamentos. Uma vez que cada ideia ou pensamento surge apenas como pensamento de alguém, não existindo independentemente do ego. O ego, portanto, exibe atividade de pensamento. A segunda e a terceira pessoa não aparecem, exceto para a primeira pessoa. Portanto, elas surgem depois que a primeira pessoa aparece. Então, todas as três pessoas parecem surgir e desaparecer juntas. Rastreie, então, a derradeira causa do eu, ou personalidade. A ideia de eu surge apenas para um ego encarnado e deve estar relacionado a um corpo ou organismo. Ela tem um ponto no corpo ou uma relação especial com algum ponto específico, como a fala e o desejo sexual, que tem seu centro no cérebro. Similarmente, o eu tem algum centro no cérebro, no sangue ou nas vísceras. A vida pensamento concentra-se no cérebro, na medula espinhal, que por sua vez são alimentados pelo sangue que circula neles, levando alimento e ar devidamente misturados, que são transformados em matéria nervosa. Assim, é dito que a vida vegetativa ou força vital, incluindo a circulação, a respiração e a alimentação, é o âmago ou essência do organismo. Portanto, a mente pode ser considerada como uma manifestação da força vital, que também pode ser concebida como residente no coração. Para a arte de eliminar a mente e alcançar o ser, existe um terreno neutro que não é a mente nem o ser? Ou a ausência de atividade mental necessariamente envolve autorrealização? Para o abhyasi ou praticante, existem dois estágios distintos. Existe sim um terreno neutro de sono, coma, desmaio, insanidade, entre outros, em que as operações mentais não existem, nem a consciência do ser prevalece. Como a mente deve ser eliminada? A mente é por natureza inquieta. Comece a livrando-a de sua inquietação. Dê-lhe paz. Torne-a livre de distrações. Treine-a para olhar para dentro. Faça disso um hábito. Isso é feito ignorando o mundo externo e eliminando os obstáculos à paz mental. Como posso remover a inquietude da mente? Contatos externos, contatos com objetos diferentes dela mesma, tornam a mente inquieta. A perda de interesse no não ser é vairagya, é desapego. É o primeiro passo. Então vêm os hábitos de introspecção e concentração, caracterizados pelo controle dos sentidos, pela equanimidade, etc., terminando em samadhi. Como praticar esses hábitos? Um exame da natureza efêmera dos fenômenos externos leva a vairagya. Por isso, vichara ou autoinvestigação é o primeiro e principal passo a ser dado. Quando vichara continua automaticamente, ele resulta em desprezo por riqueza, fama, conforto, prazer, etc. O pensamento eu torna-se mais claro para a inspeção. A fonte do eu é o coração, a meta final. Se, no entanto, o aspirante não é temperamentalmente apto para vichara marga, o caminho do autoconhecimento, ele deve desenvolver bhakti, devoção por um ideal. Pode ser Deus, o guru, a humanidade em geral, as leis éticas ou mesmo a ideia de beleza.
Quando um deles toma posse do indivíduo, os outros apegos se tornam mais fracos, ou seja, o desapego se desenvolve. O apego ao ideal cresce e finalmente conquista o terreno. A concentração cresce simultaneamente. Na ausência de investigação e devoção, o sedativo natural, pranayama ou controle da respiração pode ser tentado. Esse caminho é conhecido como Yoga Marga. Se a vida está em perigo, todo o interesse se concentra em volta de um único ponto: a salvação da vida. Se a respiração for contida, a mente não pode se permitir saltar, e não salta, sobre os objetos externos. Assim, há descanso para a mente. Enquanto a respiração for contida, quando a atenção é dirigida para a regulação da respiração, os outros interesses são perdidos. Observe que as paixões são acompanhadas de uma respiração irregular, enquanto a calma e a felicidade são acompanhadas por uma respiração lenta e regular. Um surto de alegria é de fato tão doloroso quanto uma dor, e ambos são acompanhados de respiração desordenada. A paz real é a felicidade. Os prazeres não trazem felicidade. A mente se aperfeiçoa pela prática e se torna mais sutil, assim como a navalha é afiada pelo couro. A mente, então, se torna mais capaz de resolver problemas internos ou externos. Se um aspirante for, por temperamento, inapto para os caminhos da auto-investigação e da devoção, e se for pelas circunstâncias, como, por exemplo, a idade avançada, inapto para o yoga e as suas técnicas de pranayama, ele deve tentar o karma marga, fazer boas ações, como, por exemplo, o serviço social. Os seus instintos mais nobres se tornam mais evidentes e ele deriva prazer impessoal. O ego assim tem a chance de expandir seu lado bom. Em seguida, o homem se torna devidamente equipado para um dos 3 caminhos mencionados anteriormente. Uma linha de pensamentos ou uma série de perguntas não induziria o auto-hipnotismo? Não seria melhor reduzir o foco para observar o eu? Por outro lado, o eu é elementar, vagamente percebido, ilusório e não analisável. Sim, é realmente como olhar para o vácuo ou para um cristal ou luz extremamente brilhante. Como a mente pode ser fixada nesse ponto? Se a mente se distrair, faça prontamente a pergunta: para quem esses pensamentos de distração surgem? Isso leva você prontamente de volta ao ponto, eu. Por quanto tempo a mente pode ser mantida no coração? O período se estende pela prática. O que acontece ao fim do período? A mente retorna ao estado normal, atual. A unidade no coração é substituída pela variedade de fenômenos percebidos. Isso é chamado de mente extrovertida. A mente que vai para o coração é chamada de mente em repouso. Todo esse processo é meramente intelectual ou o sentimento predomina? O sentimento. Como fazer para todos os pensamentos cessarem? Tenha força de vontade e muita fé na verdade do ensinamento do Mestre quanto a esse ponto. Qual é a vantagem desse método? A conquista da vontade, que leva ao desenvolvimento da concentração.
a conquista das paixões que leva ao desapego, e a maior prática de virtude que traz equanimidade para com todos. Por que alguém deve adotar esse auto-hipnotismo, tentando pensar no que é impensável? Por que não adotar outros métodos como olhar para a luz, conter a respiração, ouvir música, ouvir sons internos ou repetir mantras? Olhar para a luz entorpece a mente e produz catalepsia, momentaneamente, mas não assegura nenhum benefício permanente. O controle da respiração amortece a vontade, também momentaneamente. Ouvir sons produz resultados semelhantes, a menos que o mantra seja sagrado e garanta o auxílio de um poder superior para purificar e elevar os pensamentos. Um senhor idoso chegou e sentou-se no salão. Ramana Maharshi estava lendo a edição sânscrita revisada do primeiro dos 5 hinos a Arunachala. O homem perguntou gentilmente: é dito que a realização está além de expressão, e a expressão sempre falha em descrever a realização. Como é isso? O ponto foi mencionado no 3º verso do texto, 8 versos para Arunachala, onde é admitido que, embora a expressão da realização seja impossível, ainda assim a sua existência é indicada. Logo depois houve sinais visíveis de emoção no homem. A sua respiração ficou profunda e difícil, e ele caiu ao chão prostrando-se humildemente, e levantou-se apenas após 1 ou 2 minutos. Evidentemente, o homem teve algum tipo de insight. Ele veio procurando esclarecer sua dúvida com Ramana Maharshi, que respondeu adequadamente. Tendo tido a resposta, ele reconheceu humildemente e com sentimento a intercessão divina em seu nome. Permanecendo calmo um breve momento, ele deixou o lugar em seguida. Foi feita uma pergunta sobre a seguinte passagem dos Upanishads: o Espírito Supremo é mais sutil que o mais sutil e maior que o maior. Mesmo a estrutura do átomo foi encontrada pela mente. Portanto, a mente é mais sutil do que o átomo. A alma individual, que está além da mente, é mais sutil do que a mente. Sobre isso, um santo Tâmio disse certa vez, a respeito das partículas que dançam em um raio de luz solar, que se cada uma representar um universo, toda a luz solar representará o Ser Supremo. Alguém perguntou: há yogis com poderes ocultos. O que Ramana Maharshi pensa deles? Os poderes são conhecidos por boatos ou por exibição. Assim, eles estão apenas no reino da mente. O Sr. Brunton menciona um yogi em Madras que mantém contato com seu mestre nos Himalaias. Isso não é mais extraordinário do que a telepatia, tão comumente conhecida. A telepatia não pode existir sem o ouvinte, e a visão, à distância, não pode existir sem aquele que vê. Qual é a diferença entre ouvir de longe e de perto? É só o ouvinte que importa. Sem o ouvinte não pode haver audição. Sem aquele que vê, não pode haver visão. Então você quer que eu considere o sujeito e não o objeto? O sujeito e o objeto aparecem apenas depois que a mente surgiu. A mente os abrange, e abrange também os poderes ocultos. Manifestações de luz podem ser vistas no Monte Arunachala? Sim. Existe algum efeito psíquico na visita a lugares sagrados como o Monte Kailas, Benares, entre outros? Sim. Há algum benefício decorrente de morrer em Benares? Sim. O significado será claro, se a real Benares e a real morte forem entendidas. Você quer dizer que elas estão no ser? Sim. Existem 6 centros no corpo, e há centros correspondentes no mundo. Sim. O que está no mundo está no corpo, e o que está no corpo também está no mundo. A sacralidade de Benares
é uma questão de fé ou ela é real também externamente? As duas coisas. Algumas pessoas são atraídas para um lugar de peregrinação e outras para outro. Isso é de acordo com seus temperamentos? Sim, basta considerar como todos vocês, nascidos em diferentes lugares e vivendo em outras terras, estão reunidos aqui hoje. Qual é a força que os atraiu para cá? Se isso for entendido, a outra força também será entendida. Alguém perguntou onde a memória e o esquecimento estão localizados. Na mente, O que Maharishi pensa da teoria da ilusão universal, Maya? o que é Maya? É apenas a realidade. Maya não é ilusão? Maya é usada para significar as manifestações da realidade. Portanto, Maya é só a realidade. Alguns dizem que Sri Shankara era apenas intelectual e não realizado. Isso é verdade? Por que se preocupar com Sri Shankara? Realize seu próprio ser. Os outros podem cuidar de si mesmos. Jesus Cristo curava as pessoas de suas doenças. Isso é apenas um poder oculto, um Siddhi? Jesus estava ciente no momento que ele estava curando homens de suas doenças? Talvez ele não estivesse ciente de seus poderes. Há uma história contada da seguinte maneira. Um dia, Jesus curou um homem cego de sua cegueira. O homem tornou-se perverso. O encontrando-o depois de alguns anos, Jesus observou sua maldade e perguntou-lhe por que ele era assim. Ele respondeu dizendo que quando era cego ele não podia cometer nenhum pecado. Mas depois que Jesus o curou da cegueira, ele se tornou mau. Ele disse, e Jesus seria responsável por sua maldade. Jesus não era um ser perfeito, possuidor de poderes ocultos? Ele podia não estar ciente de seus poderes? Não é bom adquirir poderes ocultos, como telepatia? A telepatia permite ver e ouvir de longe. Ouvir e ver é a mesma coisa. Se alguém ouve de perto ou de longe, não faz nenhuma diferença na audição. O fator fundamental é o ouvinte, o sujeito. Sem o ouvinte ou o observador, não pode haver audição ou visão. Essas são funções da mente. Os poderes ocultos estão, portanto, apenas na mente. Eles não são inerentes ao ser. Aquilo que não é natural, mais adquirido, não pode ser permanente. E não vale a pena o esforço. Eles denotam poderes ampliados. O homem possui poderes limitados e é miserável. Ele quer ampliar seus poderes para que possa ser feliz. Mas considere se será assim. Se com percepções limitadas alguém é infeliz, com percepções estendidas, a miséria deve aumentar proporcionalmente. Os poderes ocultos não trarão felicidade para ninguém, mas vão torná-lo ainda mais miserável. Além disso, para que são esses poderes? O aspirante a Siddha deseja exibir os Siddhis para que outros possam apreciá-lo. Ele procura apreciação. E se isso não ocorrer, ele não será feliz. Deve ver outros para apreciá-lo. Ele pode até encontrar outro possuidor de poderes superiores. Isso causará ciúmes e produzirá infelicidade. O ocultista superior pode encontrar um Siddha ainda mais superior, e assim por diante, até que venha o Siddha real, que soprará tudo num instante. Ele é o maior Siddha, é Deus, ou ser. Qual é o poder real? É aumentar a prosperidade ou ocasionar paz? O que resulta em paz é a mais alta perfeição, o maior Siddhi. Buda aconselha o caminho óctuplo como sendo o melhor para que ninguém fique perdido. Sim, ele é chamado de Raja Yoga pelos hindus.
O yoga é recomendado para um aspirante espiritual? A yoga ajuda a controlar a mente. Mas ele não leva poderes ocultos que você disse serem perigosos? Mas você classificou a sua pergunta pelas palavras um aspirante espiritual. Você não disse um buscador de poderes. Tendo perdido o ser, os pensamentos o afligem. O mundo é visto, as dúvidas surgem e também a ansiedade pelo futuro. Segure-se firmemente no ser, e esses desaparecerão.